Oi, pessoal, como estamos? Eu sou uma contatada. O que é ser contatada? Contatada pelos seres estelares, né? Eu tive um contato com um ser estelar, que é Orion, em 2007. E desde aí eu comecei a ativar algumas memórias. Eu já vinha ativando as memórias em Lemúria, em Atlântida, desde que eu era pequena, mas eu não tinha a percepção de que o que eu lembrava, o que vinha para mim eram memórias de vidas passadas, de experiências de vidas paralelas. Então, a partir do contato com Orion, eu comecei a ter um conhecimento das experiências que eu vivia na infância e na adolescência e que eu não sabia de onde vinha e que isso me gerava muito pavor, muito medo mesmo, a ponto de eu ter síndrome do pânico com 15 anos, em função dessas experiências que me apavoravam. Quando o Orion aparece para mim, ele me dá essas informações e a partir daí a minha vida literalmente mudou. Foi no caminho de Santiago. E as ativações planetárias, que foi um processo também que ele veio me passando, foi todo canalizado. O que é canalização? Informações, mensagens que vêm do mundo espiritual, só que não é uma incorporação, é uma transmissão. E essas informações canalizadas eu fui recebendo desde a presença de Orion na minha vida, até que em 2012 fizemos as ativações em 80 e tantos lugares, começando em Notre Dame de Paris, terminando no Lago Titicaca no dia do fim do mundo, 21/12 de 2012. Ao meio-dia e 12. Então é uma história incrível que está relatada no livro Viatal. Por que Viatal? Porque foi um processo, até que as ativações começassem, eu fiquei 1 ano e meio recebendo as informações e até então eu chamava essa jornada, que já estava prevista para eu fazer em 2012, começando em outubro, eu chamava de um caminho, né? Uma jornada, um caminho, até que eu recebi uma iniciação, na verdade, não foi nem uma canalização, foi uma iniciação, que eu vi o símbolo da tal, com um círculo em volta, um símbolo branco. Eu estava em processo meditativo, girando, entrando dentro do meu campo, do meu corpo, girando. E dali eu fiquei muito entorpecida, eu deitei assim, fiquei em transe e tive um monte de informações sobre o que eu iria fazer nesse processo, desse caminho que já estava determinado. Eu já estava no processo de saber, eu já sabia que eu ia para lá, para fazer as ativações. Eu só não sabia como. Então, mais ou menos, vou te dizer, uns 5 meses antes, talvez menos, eu recebi essa iniciação. E a partir daí, esse caminho passou a se chamar Via, que é uma via tal. O tal, o símbolo da tal. Só que é uma tal branca. Então tem toda uma explicação por que é uma tal branca e não a tal de São Francisco. É importante vocês saberem que a tal de São Francisco também foi utilizado esse símbolo. O São Francisco também absorveu esse símbolo, porque ele sempre existiu. Ele está em registros arqueológicos, o símbolo da tal, há muitos anos, há milênios. E foi utilizado no alfabeto hebraico, em vários alfabetos, que agora eu não venho bem lembrar. Não vem a minha lembrança. E então, São Francisco se aproveitou desse símbolo do tal, que é uma chave também, né? Então, o que Orion me passou foi que é um símbolo, primeiro, que ele é reconhecido em muitas gerações, ele é um símbolo reconhecido, utilizado como um símbolo de entrada, vamos dizer assim. Então, o que eles queriam? Porque não foi só Orion que me orientou, tá?
aqui em parênteses, muitos vocês vão ver minhas canalizações como seres de Órion. Porque Órion, quando veio me trazer as informações, ele dizia que ele trazia as informações das consciências de Órion. Por isso ele dizia seres de Órion, mas era ele que me passava a informação, um ser, mas eram consciências dos seres de Órion. Então ele dizia para eu assinar seres de Órion. Então, esse é o parênteses. Então, por isso eu digo, eles, né, me informaram que eu precisava utilizar esse símbolo da Tal, e esse símbolo tinha um círculo, que representa um círculo mágico de proteção, e branca, porque vinha para, primeiro, trazer um reconhecimento para aquele espaço que eu ia ativar, para o mundo espiritual que estava ali. Eles iam olhar aquele símbolo, esse símbolo é reconhecido, eu conheço, porque fazia parte de muitas gerações. E se ele é branco, então, não é nada de mal, porque ele é um símbolo que traz uma abertura, uma libertação e uma proteção. Na época, outro parênteses, que viam as pragas para o Egito, por exemplo, Deus mandou uma informação que precisava selar as portas das casas para os judeus, né? Que eles seriam livres das pragas. E o símbolo que se usava nas portas era o símbolo da Tal. Então, quando a Tal veio para mim como uma iniciação, né, esse símbolo diferente, branco, com um círculo em volta, veio todas essas informações. Primeiro que eu não iria nas ativações confrontar nenhuma energia, né? Porque ativar, eu ia limpar os nódulos magnéticos, que é a ativação planetária. Ativar os centros de poder da Terra, os lugares de poder da Terra. Então precisava entrar em lugares que foram transformados. Essas energias, que eram energias boas, energias telúricas que se encontravam com energias cósmicas, esses lugares de poder, eles trazem expansão de consciência porque eles continuam conectando com uma energia originária de quando a Terra foi criada. Então ali a gente teria consciência da nossa origem cósmica, da expansão espiritual, da conexão espiritual. Nesses lugares de poder tem portais espirituais que se abrem. Então, quando esses lugares, por que esses lugares precisavam ser limpos, ativados? Porque eles foram utilizados para inibir essa conexão. Foram feitas manipulações energéticas nesses lugares de poder dos nódulos magnéticos da Terra para inibir a conexão cósmica e potencializar a conexão telúrica. Isso a gente vai explicar melhor depois, tá? Então, quando me informaram, você vai utilizar a Tal para adentrar nesses lugares para fazer ativação, limpeza e reconexão dos lugares de poder. Só que existe um mundo espiritual ali primeiro, guardiões guardando esses lugares, elementares. O que significa elementares? Seres que foram criados para proteger aquela energia manipuladora que foi colocada ali. E também existiriam espíritos que estavam dentro daquelas crenças determinadas daqueles lugares que estariam em penitência até hoje, acreditando naquilo que foi dito para elas ali e que eles estariam ali em sofrimento. Então, eu precisaria, para ativação planetária, me deparar com um mundo espiritual, vou dizer assim, conflito. E a Tal seria a minha proteção, a proteção das pessoas que estariam comigo, e como um ingresso, dizendo, olha, eu tô aqui, mas eu tô na paz. Eu vim em paz, eu vim libertar, eu não vim confrontar, eu vim com amor, eu vim limpar esse lugar, eu vim trazer uma nova para esse lugar, eu vim renovar ou trazer a antiga energia que é necessário. E também é um sinal, não estou sozinha.
Estou acompanhada, porque a tal trazia essa identificação da ancestralidade, porque era um símbolo ancestral. Então eu não estava levando um símbolo novo, um código de luz novo, arcturiano, nada disso. Precisava ser um código que tivesse essa informação de uma identificação para o mundo espiritual. Então, por isso, via tal, tá? Porque tem todo uma explicação, toda a via tal, toda a jornada de ativação, limpeza, reconexão, existe um porquê. E vou dizer para vocês, eu mesma me surpreendia quando essas informações chegavam para mim, porque as informações que eu tinha dos seres de Órion eram: confie e vá, confie e siga em frente, estamos contigo, você não está sozinha. E eles diziam: você não é a fazedora, você é um canal entre nós e muitos nós, com a terceira dimensão. Nós precisamos de você para concretizar e manifestar o que já estamos fazendo. Então não era uma coisa que eu estava fazendo, as pessoas que estavam comigo estavam fazendo. As ativações, a modificação das energias, a limpeza. Eles estavam fazendo, não os seres de Órion só, tá, gente? Eles eram os orientadores. Existiam os elementais, existiam seres de luz, de dimensões mais baixas, existiam espíritos de luz, existia a confederação galáctica, a tropa dourada, a tropa prateada, os templários de luz, os druidas, tinham muitos druidas acompanhando. Os magos de luz, na verdade, os mestres ascensos. Então, assim, elementais das estrelas, animais de luz. Então, era uma equipe imensa, os dragões de luz. E então, eu só estava ali como uma informante, né, com a vidência, trazendo as informações do que eu estava vendo acontecer e do que eu precisava fazer, que era para trazer para a consciência das pessoas que estavam comigo e abrir isso no consciente coletivo. Então, essa é a questão da via tal, né? Limpar, ativar, limpar esses nódulos magnéticos da rede planetária. Por que limpar? Porque muitos desses lugares de poder que foram estudados por, vou dizer, os homens que queriam controle, os magos negros que queriam controle, infelizmente foram se inserindo nas religiões, principalmente na Igreja Católica. Eles precisavam controlar o povo, né? Eles precisavam trazer uma energia de controle para o povo, para que o povo acreditasse neles. Mas o povo já tinha suas crenças ancestrais, que chamavam de pagãos, né? O que é um paganismo? É o contato com a natureza. Os seus deuses estão ligados com a força da natureza. Deus como natureza. Então a força estava nas montanhas, na chuva, no trovão, nas cachoeiras, nos mares, nas águas, nos lagos, na terra, nas árvores. Então a força de Deus, do Criador, da Criadora, que eles diziam que era uma mãe criadora, estava na natureza. E aí eles criavam, identificavam essa força da natureza como deuses. E para eles, os antigos, né, ancestrais, a energia criadora é a energia de uma mãe, a terra-mãe. Então, Deus era deusa, energia feminina, que cria, que alimenta, que nutre. Porque se olharmos para tudo o que nós recebemos do universo e da Terra, é isso.
É uma energia maternal, é uma energia que alimenta, que nutre. Então era deusa mãe. Mas, voltando, né, isso muitos antes de Cristo, né, início da nossa existência, eram as crenças do povo, nosso povo ancestral. Então eles veneravam essa energia da natureza maternal, essa energia feminina, essa energia da deusa. Tanto, gente, que tem nos registros arqueológicos, enquanto era a deusa que se venerava, não existia armas. Olha que interessante. Registro de armas só tem a partir do momento em que a era patriarcal entrou, a era dos deuses masculinos. Então, assim, aí se criou armas, porque o poder para essa era através do confronto e não do acolhimento, como era na relação da energia feminina. Então vamos lá, voltando aqui, isso foi um parênteses importante para entender por que eles, os homens de controle do poder, que queriam controle, quiseram manipular essa energia. Porque a energia telúrica com a energia cósmica, elas mantinham essa consciência expandida de Deus em tudo. E o seu Deus interno, o seu contato com a natureza que ativava esse Deus interno, o seu poder de manifestação, a celebração pela vida, a reverência pela vida em que você tinha Deus dentro de você, porque você se alimentava dessas forças da natureza, das forças de Deus. Então as pessoas, elas tinham consciência que os seres vinham do universo, que os seres vinham do tudo, do todo, que tudo foi criado pela força universal e não que foi criado por um Deus que tinha um formato humano limitado, tá? Olha só, vamos lá, outro parêntese. Aqui eu tô contando uma história para contar a minha história com a Viatal, como ativadora planetária. Então, atenção, eu não estou confrontando com as suas crenças. Isso é uma história realmente que existe na arqueologia. Existe a história que eu vou contar da minha experiência e das minhas vidências e as canalizações. E existe a história do que passou realmente na nossa história, tá? Então, muita atenção para você abrir sua mente, abrir seu coração para essa informação. Se você está aqui, eu acredito literalmente que você precisa escutar isso, que você precisa entrar em contato com uma nova informação para que você fique aliviado no seu coração. Porque essa informação, se toca no seu coração, isso te pertence. Algo que você, sua alma, precisa saber para expandir a sua consciência. Agora, se isso não te toca, isso te dá conflito, isso te dá angústia, isso também é para você. Porque talvez seja para você rever as suas crenças, para você rever aquilo que você acredita. Mas se isso está te gerando algo para você confrontar comigo, e aí começar a escrever um monte de coisa aí nas mensagens, né? Aí é porque talvez você não está querendo se sentir o que você está sentindo. E é mais fácil me atacar. Então, assim, eu tô com muita amorosidade aqui, falando da minha verdade. Não é a verdade, tô dizendo que isso é a verdade de todo mundo e que isso é a verdade universal. É a minha verdade. Eu sou uma pessoa que entro no meu propósito de vida, na minha missão de vida, porque eu acredito nisso. Agora, se você não acredita, então não fique aqui ouvindo o que eu tenho para dizer. É melhor você ir, tá? Então vamos lá. Porque você vai
atrapalhar essa energia que eu estou gerando aqui. E como eu trabalho com energia quântica, dependendo qualquer tempo que você veja esse vídeo e comece a me criticar aqui, vai atrapalhar o meu trabalho. Então eu te peço, por favor, que você não atrapalhe, colocando, interferindo com a sua energia de confronto, de raiva, de ódio, de incerteza, de medo, tá? Eu tô trazendo amor, eu tô trazendo a minha verdade, com esclarecimento, com ternura, com generosidade. Então, se isso não toca para você, eu te convido a se retirar. Então, aqui, para quem isso serviu, gratidão por estar aqui. Até mais. Para quem quer ficar, por favor, continue para ouvir o que eu tenho a dizer, que isso é para você, tá? Então, voltando aos controladores que quiseram manipular o povo para eles terem um controle do que o povo deveria fazer em função deles. Então, vamos dizer que as consciências precisaram ser inibidas. Essa consciência expandida do todo, da energia universal, de uma energia feminina que conectava com a natureza, que tinha toda essa consciência da generosidade da natureza, isso tudo precisava ser inibido. E outra coisa importante, naquela época as pessoas reconheciam o Deus interior, o seu poder pessoal, os seus talentos e as suas habilidades, elas eram ativadas, utilizadas para o bem do todo. E não tinha, porque era necessário todos em comunidade, eles se servirem. Não tinha essa visão individualista, né, egocêntrica, porque eles não poderiam sobreviver, porque Deus estava dentro de cada um, Deus estava em tudo e Deus estava abraçando todos com a natureza. Então, quando entrou esses controladores, né, veio uma energia espiritual, eu vou falar disso depois, essa energia, essas almas, esses espíritos de baixa energia chegaram na Terra, porque foi permitido, né? A Terra é um experimento, é um laboratório. Eles vieram controlar o povo. O que eles fizeram? Eram extremamente inteligentes. Eles foram estudar essas fontes de energia da Terra. Aonde estava a fonte de energia cósmica da Terra? Lembrando que energia cósmica é expansão de consciência, é uma energia dourada, é uma energia crística. Quando você se conecta com ela, você expande a sua consciência, você aumenta o seu nível de percepção, você entra nesses portais dos multimundos. Então, o que eles fizeram? Precisamos inibir essa energia. Essa energia estelar, ela não pode chegar na Terra, porque eles não vão deixar que a humanidade seja controlada. Então, eles foram nos lugares de poder da Terra, nesses nódulos, nesses vórtices magnéticas que vinham da energia da Terra com conexão com a energia cósmica e que criava esse vórtice, e falava, vamos inverter essa energia, vamos inibir essa energia, porque não tendo isso na Terra, a gente cria um véu, literalmente, e conseguimos mandar as informações que a gente precisa mandar para controlar a humanidade. E aí, gente, o que eles fizeram? Foram nesses lugares que as antigas civilizações já sabiam aonde eram e construíram templos. As antigas civilizações, nesses lugares de vórtices de consciência, eles utilizavam os templos de pedras. Esses templos, como o Stonehenge, que vocês conhecem, é um lugar de poder. E era assim que eles faziam. Eles marcavam esses vórtices e ali dentro eles contemplavam a energia celestial, a energia estelar, a energia da deusa. Ali eles se canalizavam, ali eles se encontravam, ali eles faziam as suas reverências, os seus rituais, para manter essa consciência com a energia da Terra. Era uma energia de celebração.
Então, muitos lugares da Terra, como você vê Stonehenge, existiam na Terra. Só que esses controladores, o que eles fizeram foram nesses lugares e desativaram, construindo os seus templos de controle. Então eles inverteram esses espirais de luz. Eles tinham esse conhecimento, eles retiravam as pedras que serviam de pontos como acupuntura, tá, gente? Eles retiravam isso e criavam algo que ativasse a energia telúrica, somente a energia que vem do centro da Terra. Porque excesso de energia telúrica, você fica mais inconsciente e é muito mais fácil você ser controlado através da energia telúrica. A energia telúrica gera uma energia de controle que é o medo. A principal energia de controle é medo. É pelo medo que você controla qualquer pessoa. Então eles sabiam disso e aí eles utilizaram esses lugares de poder e manipularam, ativando a energia telúrica, inibindo a energia cósmica. E aí criaram as igrejas. E nas igrejas eles diziam que eles tinham um controle, que eles tinham as informações de Deus, que Deus estava ali. E começaram a concentrar o povo dentro das igrejas para que eles ouvissem um discurso. Até então, o que era a celebração religiosa dos antigos? Era em círculos, era com danças, era com alimentos, era com fartura, né? Era sempre assim, com devoção, sempre celebrando, sempre rindo, sempre dançando com a natureza. Então entrava um transe também, era com os elementos, elementais estavam ali atuando. Nas igrejas, o que acontecia? Existia um líder, né, que já ficava acima no altar e o povo abaixo. Então, eu sou a voz de Deus, era assim que eles se posicionavam. E eles começaram a trazer o discurso do medo, desconectando Deus de dentro de cada um e colocando Deus no lugar impossível. E aí eles eram contato, eram os intermediários de Deus, e não mais deusa, e sim Deus, né? Homem. E, na verdade, Deus não tem sexo, é Deus deusa. E o que eles fizeram? Todas as imagens que as mulheres, principalmente, as mulheres faziam a imagem da deusa, principalmente gerando, né? Ela estava sempre gerando, era a deusa que recebia no seu ventre a vida. Eles mandaram destruir, eles diziam que aquilo era... Aí eles criaram essa imagem do Deus, todas as imagens pagãs, né, como por exemplo o diabo, era uma imagem pagã, que era um veado. Ele era o representante da força de Deus que encontra a deusa. Ele era um representante da força da natureza. E tinha esse chifre que era uma conexão com o cosmo. Então ele trazia a conexão do cosmo. Então foi tudo deturpado. Eles pegaram as mesmas crenças que as antigas civilizações criaram e deturparam para que trouxessem o medo, para que aquilo fosse abolido e que eles pudessem controlar a mente do povo. E energia telúrica você controla a mente, tá? Bem, tem muita história aí. Eu não vou contar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Isso é só o iniciozinho. Viatal. Entra para limpar. Como que limpa o quê? Formas pensamentos. O que são formas pensamentos? Energia que quando você conta uma história, eu estou contando uma história, você está visualizando isso, você está imaginando isso. Isso cria formas de pensamento, como quadros, como filmes. E energia, gente, ela não some. Só que nas pedras das igrejas e tudo, pedra capta energia, né? Essas imagens ficam presas nas paredes. E eles também ativavam lugares das igrejas com símbolos, com imagens, com aprisionamentos de elementares, eu vou falar isso mais adiante, para que essas formas de pensamento elas ficassem na igreja.
E isso, o que que acontecia? Criava camadas e camadas de formas de pensamento. Então, cada vez que entrava mais um grupo de pessoas e ficavam ali, toda a minha culpa minha, isso tudo mais, e vindo aquelas imagens de medo, de controle, tudo, isso fica preso nas igrejas. Viatal, primeiro, precisava limpar essas formas de pensamento de dentro dessas igrejas. Lembrando que essas igrejas foram construídas em templos de contemplação, que existia energia cósmica nessas eras passadas, para retornar essa energia, essa conexão. Então nós fizemos essa limpeza nas paredes, com água aromatizada, foi tudo canalizado, era alma, era óleos essenciais, cristais, eu passava os cristais do lado de fora e do lado de dentro. E depois, meio-dia, eu precisava estar na cúpula da igreja, na cúpula, com cristais, usava cristais lemurianos grandes, a gente fazia uma mandala de cristais lemurianos, algumas pessoas, no centro, às 12 horas, porque 12 horas não tem sombra, era quando o sol estava a pico, né? Não tem sombra. Às 12 horas, no cúpula dessas catedrais, que a gente começou em Notre Dame de Paris, fazendo o som, que era o som Om, que é o som primordial que conecta a energia cósmica. A gente ficava algum tempo ali fazendo esse som. Depois, para quê? Para abrir enquanto os seres estelares estavam abrindo esses portais, para adentrar a energia cósmica novamente nesse nódulo magnético. Esquece a igreja, a gente limpou a igreja, soltou os elementais, e ali já é uma energia universal que está acontecendo. É algo mágico, que não sou eu, entenda isso. Por que o cristal? Porque o cristal, ele é um canalizador de energia, de luz. Ele é luz concentrada, e ali qualquer pensamento é potencializado 1000 vezes 1000. Então, cada um com cristal, a gente tinha só esse pensamento de trazer luz. E a gente visualizava essa energia espiral de cósmico entrando na cúpula da igreja, passando pelo nosso corpo e descendo para o centro da Terra. E ali tem um momento em que vem uma energia platina do centro da Terra, que são os discos solares, que eu vou falar depois disso, que foram enviados pelos pleiadianos, sustentado pelos lemurianos, que tem nos lugares de poder da Terra. Então ele envia uma energia platina, e aí esses dois vórtices de luz, esses espirais, um sobe ao centro, outro sobe ao centro da Terra, outro ao centro cósmico. E ali existia um momento da explosão de energia envolvendo toda a igreja e todo o local. Acreditando ou não, isso acontecia, tá? E nós fizemos isso em 82 lugares. E aí a história continua, porque tem a liberação dos elementais, para onde que esses elementais que estavam aprisionados foram, como é que a gente fazia depois da ativação para preparar para o outro dia a ativação. Mas é importante saber o motivo, por quê. E o que os seres de Órion diziam? Que após essa ativação, nós esqueceríamos dessa história. Que essa história seria disseminada, essa história de controle, de medo, que isso ia auxiliar a entrada da nova Terra, a entrada da nova era. A gente participaria disso para chegar à transição planetária, e era necessário ativar novamente esses nódulos magnéticos da Terra. Então, é isso. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês reflitam sobre essa história. Tudo isso está no livro Viatal. Se você está aqui e você está lendo o livro Viatal, eu acho que isso vai te facilitar. Se você está comigo relendo o livro Viatal, fazendo uma releitura do livro Viatal, eu vou estar sempre informando outras coisas por aqui, porque nem tudo está no livro. Então, isso vai facilitar a sua compreensão. Se você não tem o livro Viatal e quiser adquirir o livro, eu tenho um livro físico. Esse livro foi escrito em 2013. Eu
a ativação foi feita em 2012, o livro foi feito, mentira, o livro foi feito, a parte da autobiografia foi feito antes, bem antes, em 2004, que eu comecei a escrever. Em 2014 ele foi editado, ele foi impresso, e daí eu comecei a vender, mas aí eu tinha questões com ele, porque eu não sou escritora, teve muitos erros, então eu deixei de vender, eu realmente me bloqueei. E hoje eu tô recebendo muita informação, com mais maturidade também, né? E é para repassar essas mensagens, porque agora as pessoas vão entender. Antes as pessoas não entendiam quando liam o livro, então não era o tempo, então agora é o tempo. Então, se você quer adquirir o livro, entra aqui no link que tem na descrição e me pede. No Brasil, o preço é único, o preço que está o livro, que é R$65, já vai com o preço do envio. Para fora do Brasil, eu preciso enviar o valor para remessa, tá bem? Mas é só falar comigo. Então, vamos continuar as informações da Viatal, das ativações planetárias, das canalizações dos seres de Órion e outros seres, da minha observação em relação a isso, das histórias que tem paralelas a isso tudo, porque isso tudo faz parte do seu processo de crescimento para você adentrar na transição planetária, tá? Tô aqui para vocês, sou Nanda da Paz, uma lemuriana desperta. E eu saludo vocês com salude Nan. Tchau, tchau.